Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre dependência química de uma maneira na prática, tá bom? Para isso eu gostaria que você deixasse um like nesse vídeo, que você compartilhasse ele, que você escrevesse algo nos comentários, sendo bom ou ruim, se te serviu ou não, que eu vou responder todos, tá bom? Enfim, durante alguns anos da minha vida eu tive a infelicidade de consumir substâncias, né? E tive o prazer de parar. Tem 21 anos que eu não faço consumo de nenhum tipo de substância e muito menos do álcool, que eu vou estar falando disso. Por que muito menos do álcool? Porque muitas pessoas acham que a dependência química está relacionada só ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Enfim, quando eu tentei com o objetivo de parar, de abandonar, por que eu tentei? Porque eu sabia que tinha algo de errado comigo. O algo de errado comigo era assim, as pessoas consumiam, as pessoas bebiam e eu não conseguia parar. Por que eu não conseguia parar? Naquela época a gente não tinha resposta para isso. A gente que eu falo é os meus familiares, tudo, né? Então nós não tínhamos resposta para isso. Os profissionais da época também não conhecia muito do problema. Hoje, no ano de 2020, né, quase 2021, nós temos centenas de informações dizendo que a dependência química é uma doença. Então eu era portador de uma doença? Não, eu sou. A dependência química ela não tem cura. Ela não é porque eu fiquei um período 21 anos sem consumir que eu posso voltar a usar e eu não vou ter problema nenhum. Não, eu vou ter muito problema porque eu vou voltar exatamente do ponto que eu parei. Então é assim, não existe nível seguro de consumir, né? Porque ela abrange três aspectos, o problema. O primeiro é físico, mental e o espiritual, que é o egocentrismo. Primeiro, o egocentrismo é aquilo que a pessoa acha que vai parar quando ela quiser. A pessoa acha que ela não tem o problema. A pessoa começa a ver que o morador de rua que é dependente, né? Que é o drogado, que é o alcoólico. E muitos lares hoje, totalmente estruturados, têm problema de dependência hoje dentro de casa. E as pessoas não querem enxergar isso ou não enxergam da maneira que precisa, porque o problema ele é progressivo. Então eu não comecei já com uma dependência extrema dentro do meu organismo. Eu comecei aos poucos, né? Foi bebendo, foi conhecendo outro tipo de droga, foi de pouquinho em pouquinho em pouquinho, quando eu vi, estava instalado dentro de mim uma dependência. Só que eu, naquela época, eu não tinha conhecimento nenhum. A minha família não tinha conhecimento nenhum. As pessoas que nós procurávamos também não tinham conhecimento de que era uma doença. E é uma doença que ela afeta várias áreas da vida: trabalho, social, familiar, relacionamento, saúde, até o lazer fica comprometido. Você que todo final de semana tem o lazer regado a bebida, regado a vários tipos de bebida, de euforia, pode ser sim que tenha um problema de dependência e não está sabendo. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo e eu espero que eu possa ajudar alguém com isso, porque eu sofri muito para poder parar. Até eu conhecer o problema, eu sofri muito. Eu procurei várias maneiras, vários profissionais, dezenas de pessoas, e muitos deles achavam que eu tinha um desvio de caráter, que eu não queria parar porque eu não tinha força de vontade, porque eu não tinha objetivo nenhum na vida, porque eu era isso, porque eu era aquilo. Mas nenhum me disse em nenhum momento que eu era doente, que eu tinha uma doença no meu organismo que não tem cura. Não tem cura porque a partir de um momento que eu fizer o consumo de um copo que seja, de qualquer bebida alcoólica, eu abro dentro de mim um processo chamado compulsão, que é a parte física que eu falei logo atrás. Uma gota de álcool dentro do meu organismo pode ser fatal para eu voltar a consumir tudo que eu voltava antes. Com outro tipo de substância também. Então, assim, eu não pago para ver, eu não aposto nisso, né? Eu acredito na ciência, eu acredito nas pessoas que já passaram por isso que eu dou continuidade, assim, no meu
tempo limpo. Nós chamamos o dependente químico, de uma forma carinhosa, de adicto, né? O adicto que está assim, escravo de um comportamento disfuncional. Você que está compulsiva por compras, você que está compulsivo por sexo, pode ser que você tenha uma adicção relacionada a isso. Não é a drogas, mas é relacionada a algum comportamento disfuncional. A parte mental é a obsessão, aquele desejo que tem, chega a ser incontrolável, né? Uma vontade muito forte, um desejo muito grande por usar, mesmo sabendo que vai destruir a vida, mesmo sabendo que vai ter consequências negativas, não consegue evitar e vai lá e usa. Para isso tem uns gatilhos que fazem, música, ambiente de euforia, tem um monte de coisa que desencadeia isso e começa aquela obsessão e a pessoa vai consumir. A parte espiritual é a que tem que ser trabalhada para não voltar a usar. E era a parte que mais me pegava, porque eu sou de uma família que de certa forma tinha condições bacanas de vida, me proporcionou muita coisa e eu achava que eu era o rei da cocada. Então é assim, comigo não vai acontecer, eu paro a hora que eu quiser, eu não sou dependente, eu não sou viciado, né? Eu só uso porque eu gosto, porque é um prazer que eu tenho. E isso era um total engano meu, porque eu estava completamente com uma mentalidade errada das coisas, com uma mentalidade de que eu não ia chegar a lugar nenhum se eu não parasse de usar. Então eu estou fazendo esse vídeo para informar famílias que o problema pode estar instalado dentro da sua casa na parte do egocentrismo, para você ficar atenta a isso. O que acontece? A pessoa não aceita ajuda, a pessoa não quer falar do problema e ela fala que quem está louco é você. Quem precisa de um tratamento é você. Quem precisa de ajuda é você. Então ele está negando tudo isso, ele está egocentrado, né, naquela maneira de pensar dele, e provavelmente isso vai se prolongar por algum tempo se nada for feito. Por quê? O problema ele é progressivo, ninguém começou a consumir um monte de substância do dia para a noite, foi doses devagar, homeopáticas, né, que vamos dizer assim, doses devagar, é a hora que viu, estava instalada a dependência. Existe todo um fator genético, existe a ciência dizendo isso, mas isso fica para outro vídeo. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, porque pode ajudar alguém. Parar de usar droga não significa que a pessoa nunca mais vai ter problema. Parar de usar droga é apenas o primeiro problema que ela vai encarar. É o primeiro sintoma. Qual que é o primeiro sintoma da doença da adicção? O uso de drogas. Aí tem os outros sintomas, né, que vem a negação, vem substituir sentimentos, vem culpar as outras pessoas, manipular, tudo isso está ligado no egocentrismo e isso precisa ser tratado de alguma forma. E tem solução, eu sou prova viva disso, que a solução existe, eu estou livre, eu estou limpo há 21 anos, eu não consumo nada e eu aprendi com a prática, com o tempo, com pessoas que têm o mesmo problema que eu aprendi com profissionais, eu aprendi com pessoas que passaram por isso e me ensinaram um caminho de recuperação e eu quero ensinar você também. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí na mensagem, no nosso vídeo, encaminha para alguém, compartilhe esse vídeo, ele pode ser enriquecedor. Não tenha medo de que algo vai acontecer se você compartilhar o meu vídeo, não. Eu estou pondo minha cara aqui, eu estou falando para você que eu tive o problema, mas eu não tenho mais. Eu não sou mais. Eu fui, eu não sou mais, tá? Mas eu trabalho com isso e sei muito bem o que fazer, e eu sei muito bem como fazer, como chegar lá. De vez ficar dando aquela volta lá no fundo, achando um culpado, não existe um culpado para isso, né? Vamos nos responsabilizar em tratar o problema, porque existe solução e eu sou prova viva disso. Quero deixar um grande abraço a todos e dizer para vocês que vou fazer outros vídeos, né, dizendo de outros problemas relacionados à substância e quem sabe até vídeos dizendo como fazer para parar. Hoje não é o caso não é esse, o caso é a dependência química não é apenas usar drogas, a dependência química ela abrange
outros fatores. E eu gostaria, né, e quis compartilhar isso com vocês. Ela é física, mental e espiritual. E o espiritual é o egocentrismo. A pessoa acha que vai parar a hora que ela bem entender. Se ela conseguisse parar a hora que ela bem entendesse, ela não precisava parar, né? Ela não tinha problema nenhum. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado e deixa um like aí, não esquece de deixar o like, que é importante assim para que atinja outras pessoas e quem sabe a gente entra dentro de um lar aí que está precisando de ajuda, tá bom? Um grande abraço a todos.